pessoal, voltamos, mais um vídeo. Tivemos que cortar em duas partes porque o Zoom cortou a gente. Mas enfim, vamos continuar falando sobre o futebol paulista, sobre Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Vamos começar pelos clubes, né, que a gente acabou não falando tanto, Corinthians e São Paulo, que vive uma situação parecida com Santos e Palmeiras, né? Em campo, não agradam. Não, o Palmeiras é meio que exceção, né? Que financeiramente tem a tia Leila lá que dá aquela força. Inclusive, se ela quiser ajudar o Santos, as contas do Santos estão agradecendo. A gente também, né? Se quiser. A gente se quiser ajudar o canal. Mas como sobrinha. O Corinthians também, né? Apesar eles falam bastante da torcida, né? Era um clube que a gente acreditava que tinha tudo para deslanchar como uma das principais potências do futebol financeiramente, e não é assim, né? Tem problemas com a arena, tem problemas de salários atrasados também. O São Paulo a mesma coisa, é crise, parece o Santos, né? A gestão do São Paulo parece a do Santos, totalmente desorganizado, jogadores caros, né? O Pato e o Daniel Alves, que a torcida já está pegando no pé. Ou seja, situação complicada. Não é só nós, né, que torcemos para Palmeiras e Santos que sofremos. São Paulo e Corinthians também. O que vocês acham aí desse Corinthians? É favorito para o clássico contra o Palmeiras ou chega igual? Eu acho que para muitos é o favorito, assim, porque eu acho que tá muito aberto ainda, porque assim, a gente não vê, os dois times oscilaram muito, e principalmente o Corinthians, que foi aí de quase eliminado do Paulistão para um dos finalista e chegando aí para muitos como o favorito. E eu acho que assim, querendo ou não, o Corinthians foi o time que voltou melhor aí depois da pandemia. Tinha muitos jogadores aí, apesar da saída do Pedro Henrique, do Pedrinho, que são jogadores importantes, que, claro, fazem muita falta para o Corinthians, o Thiago Nunes mostrou que conseguiu se reinventar ali com quem ele tinha. Ele conseguiu adaptar o Danilo Avelar para a zaga. O Ederson foi uma baita contratação. O Ederson não custou nada, né? Porque ele saiu que nem na troca, né? Acha e o Everson do Santos. Mas eu acho assim, a gente... É muito complicado, cara, a gente falar de um favorito, porque tá tudo nivelado por baixo. Eu acho que nessa final, o Corinthians saiu muito mais que no lucro. Eu acho que em termos de obrigação é total do Palmeiras. E como a Mari falou. Exatamente, é como a Mari falou. O Corinthians estava lutando para não cair e agora é finalista. Então, assim, pro Corinthians tá ótimo. O Thiago Nunes, total mérito dele, o que ele conseguiu fazer no Corinthians, fazer o time jogar dentro dessas limitações técnicas. Mas, assim, em termos de obrigação, não é do Palmeiras. É do Palmeiras, total. E assim, você vê que o Avelar de zagueiro, ele mudou até mesmo ali, sabe? A confiança que tem. Gil e Avelar tá voando, os dois. Sim. Nas laterais também tem o Fagner, que é um baita jogador. Tem todas as polêmicas dele por ser muito violento, mas ele nem deveria ser tão violento, porque ele é um jogador excepcional. E da outra lateral, o Carlos Augusto voltou muito bem, cara. Meu, você não reconhece, tipo, porque era um molequinho jogando antes da pandemia e agora tá voando, sabe? E voltou o Jô. Treinador. O retorno do Jô mudou muita coisa também. A gente sabe que o Corinthians é um time que tem muita pressão e o Thiago Nunes conseguiu trabalhar a confiança dos caras, ainda mais com toda essa reviravolta de ter surgido aí de um eliminado para um finalista. Porque o time cresceu na hora certa, assim, digamos, pegou uma confiança que no nível que o futebol está hoje é importantíssimo, né? Porque como está tudo muito, muito nivelado por baixo, às vezes um time confiante, um time fechado, compacto ali entre eles, faz total diferença. Não, o Thiago Nunes eu vejo um exemplo. Quando anunciaram a contratação dele, foi uma expectativa muito grande da torcida do Corinthians. Inclusive, sabíamos que o Santos, né, perderia o Sampaoli, e mesmo assim, o pessoal queria o Thiago Nunes, mas ele acabou indo, né, para o Corinthians.
E ele teve uma pressão muito grande no começo, porque o trabalho do Corinthians não estava muito bom. Então a torcida começou a falar, meu, tá vendo? É um técnico que só falaram ali no... Tipo um Jair Ventura, que fez um trabalho bom no Botafogo e depois não conseguiu dar sequência a isso. Começaram a falar a mesma coisa do Thiago Nunes, que estava treinando o Atlético Paranaense. Então, agora, é como a Mari falou, ele está crescendo no momento certo, né? Então... É essa importância do tempo que a gente está falando. Quando a gente fala da falta do tempo que o Gesualdo não teve, que outros treinadores também que passam no futebol brasileiro não tiveram, é isso. Porque agora, na hora que precisa provar, ele está conseguindo provar. O Corinthians também, uma coisa que eu invejo muito, é que o time do Corinthians pode estar a draga que for, mas chega em clássico, chega em jogo decisivo, não sei o que cresce. Não sei. Cara, eu não sei se eles crescem ou se os times ficam pequenos diante dele. Tipo, às vezes eles nem tá, eles vai meio desconfiado. Imagina eles chegando pro jogo contra o Palmeiras. Pô, o Palmeiras tá aqui em cima e a gente tá aqui embaixo. Vamos fazer o que a gente sabe. E no chute de fora da área, o Ederson faz aquele gol. Sim. É absurdo. Eu, santista, mesmo quando tinha Neymar, quando tinha Ganso, tipo, eu não tenho confiança. Ai, que saudades, né? Eu sou, muitas saudades, inclusive, se quiserem voltar, Neymar, porque o Ganso eu dispenso. Mas o Ganso daquela época do Neymar, Nádia, ele era maravilhoso. Na época, sim, é outro nível. Nossa, ele era do camisa 10, né? É o famoso camisa 10 que a gente tava falando, né, no outro vídeo. Sim, exato. Que tá em extinção, com o trocadilho da palavra ganso, em extinção. Extinção. Meu Deus. Mas eu acho que faz essa falta mesmo, né? Eu, como santista, nunca senti uma confiança em clássico, sempre ia com o pé atrás. Só que São Paulo não, porque São Paulo eu sempre ia muito confiante, porque o São Paulo sempre me deu alegrias. Era jogar com o São Paulo, sabia que ia ter 3 pontos ou classificação. Então, eu nunca tive essa confiança. Não sei se vocês também são assim, tipo, em clássico, confiantes Só contra São Paulo. Mas São Paulo é exatamente, foi isso que virou o São Paulo. São Paulo tá em crise, chama o São Paulo. Era esse o lema da torcida do Santos. Só que pros corintianos, até em crise, chama Palmeiras. Eu ia falar isso agora. Eu já tenho o inverso. Se tá quase morrendo lá, vamos chamar o Palmeiras pra ressuscitar. Palmeiras é mãe. O Palmeiras vê você ruim, te pega no colo, faz carinho e deixa você... exatamente. O Santos é assim. O Santos ressuscitou a Ponte Preta. A Ponte Preta tinha o pior ataque do Campeonato Paulista. O Santos conseguiu tomar 3 gols da Ponte Preta. Eu não sei. A ideia desse bate-papo nosso era exatamente esse, falar a decadência que o futebol paulista tá indo. Porque assim, falar a decadência maior que o São Paulo do Diniz, acho que não teve, gente. Pô, o Mirassol perdeu 18 jogadores. Os caras lá estavam treinando um dia, chegou ontem pra treinar, vem aqui, tá com camisa Foi o do Zap, tipo a gente, aquele dia que a gente foi jogar, assim, sabe? A gente... Beleza. Nós jogador Copa CESP no passado, eu tinha um preparo ainda. A gente fez uns treinos e tal, uns 2, 3 treinos. O Zé Roberto treinou um dia só, gente. Fez 2 gols. Imagina a perspectiva desse moleque. Pô, me chamaram pra jogar, vou amanhã bater uma bola contra o São Paulo. Mano, saiu lá de cima. Não, e outra coisa, do São Paulo é pior ainda, porque quando anunciaram o Daniel Alves, eu até coloquei no Twitter e fui muito xingado por São Paulinos, que eu falei assim, gente, para mim é muito estranho você trazer o Daniel Alves, tudo bem, o Daniel Alves ganhou vários títulos, é o principal jogador brasileiro que conquistou títulos, né, que mais ganhou títulos, mas eu não vejo o Daniel Alves com essa pinta de marqueteiro que todo mundo estava querendo que ele tivesse, entendeu? Ele vai chegar no São Paulo e vai ser patrocinador que vai pagar, vai ser investidor, sei lá o que vai ser. E hoje não era a ideia, né? Mas não uma coisa, num assunto que passou, que eu fui confirmar aqui, o Zé Roberto do Mirassol acertou com a Ponte Preta. Olha o que um jogo que ele nem esperava que fosse acontecer rendeu pro cara. Tipo, pra vocês verem como realmente o futebol, especificamente o paulista, tá precisando de caras efetivos. Sim, porque é um cara que fez um sucesso, tipo, 2 gols contra o São Paulo, vem pra cá. Então imagina quantos moleques, tipo... Pô, me dá uma oportunidade para um time fazer minha bola de meia ali. Sim, mas falta isso, entendeu? Tipo, você ter a efetividade. E até mesmo aquele goleiro Tadeu, né? Não sei se vocês lembram, o jeito que ele apareceu. Ele estourou assim. Então, o futebol brasileiro... nada, né? É que eu falo, o futebol brasileiro, somos muito carentes, assim. Aparece um jogador que se destaca, já...
por exemplo, o Soteldo. Eu vi até um programa, não lembro de onde eu vi, que estavam falando, né? Nós aqui no Brasil, a gente exalta muito o Soteldo. Porque o Soteldo é isso, o Soteldo é aquilo. Só que será que lá na Europa, se ele vier a ser vendido, se ele vai ser esse jogador que desequilibra, que consegue sair de marcação fácil, né? O Dudu mesmo. O Dudu é um jogador que no Palmeiras era um dos melhores da posição. Será que agora, tudo bem que ele vai para um mercado mais alternativo? Muito ruim. Assim, lá. por que ele Até em não pode fazer proporções diferentes, até em proporções diferentes, a gente pode citar o exemplo do Gabigol, que comia a bola aqui, foi para fora, e era não rendeu, voltou comendo a bola de novo. Será que se sair agora vai acontecer, tipo, ele vai estar aqui em cima? Não sei. Eu acho que ele amadureceu muito. Eu acho que, cara, a gente já teve muitos jogadores bons. Eu acho que a gente tá numa fase, assim, muito complicada. Porque, cara, já teve anos aí, sei lá, que em Copa do Mundo ficou jogadores incríveis de fora porque não tinha espaço para tanto jogador. Tinha os caras que definiam, tinham os caras que chamavam responsabilidade, que iam para cima. Hoje a gente não vê isso. Então, qualquer um que aparece, a gente já abraça, tipo, falando, meu Deus, esse é maravilhoso. Vai salvar a pátria. Não é assim. Isso vale pra mim também, inclusive. Não, mas teve uma época... Pode falar. Teve uma época que aqui no Brasil, você via jogando, tipo, Ronaldo, Ronaldinho, o Neymar, o Ganso, tudo aqui no Brasil, em solo brasileiro. Uhum. E agora? Até mesmo a convocação. As convocações do Brasil, você não sabe. Eu acho que perdeu tanto a identidade do brasileiro. Perder a identidade do Brasil, exatamente. Disso, porque assim, qual que é a escalação do Brasil? Eu não sei. Porque cada convocação é um jogador diferente. Você só vai mais 10, só. A característica de ser um futebol ousado, um futebol de individualidade, mas de muita qualidade técnica, né? De drible, de passe. E é uma coisa que a gente não tem mais aqui. É uma cultura que acabou. É o que a gente estava falando agora há pouco. A gente só tem um time de marcação. A gente não tem o cara que quebra essas linhas de marcação. A gente não tem um jogador de qualidade nenhum. Assim, o que a gente tinha era o Dudu, que se fosse para um time da Europa não ia ter espaço. Uhum. A gente tem o Soteldo, que também acho que não teria nos grandes clubes aí, Real Madrid, Barcelona. O Manchester, que ele falou. Liverpool. Mano, onde que teria espaço? Não teria. E sei lá, quem mais a gente tem aí? Luan, que nunca mais foi mais do Grêmio, de 2017. Tem o Cebolinha, né? Que agora tá indo pro Benfica. Mas tá indo embora também. Antes a gente exportava muito jogador, antes a gente era referência nisso, hoje a gente já não é mais. A gente não precisava pensar em nomes como a gente está pensando, a gente tinha os nomes na ponta da língua e era assim com a seleção, era assim no futebol brasileiro em geral. E a gente tá falando de jogadores medianos, assim, se a gente for comparar com o nível de jogador que a gente já teve aqui no Brasil e com o nível de jogador da Europa. A gente está dependendo de jogadores muito medianos. Então, onde foi parar o futebol brasileiro, né? Aquela coisa de formar craque, Cara, o último time... Eu não lembro de um time nos últimos, sei lá, 5 anos aí. Qual era o time que tinha criatividade como antigamente? Sim. A gente se contenta com pouco, por exemplo, né? Por exemplo, o Santos de São Paulo, que todo mundo elogiava, não ganhou nenhum título, né? Então, assim, tudo bem, foi um futebol vistoso, que todo mundo gostava, só que, assim, alguns anos com futebol, com certeza iria ganhar alguma coisa. O Santos com o Neymar, o Santos era totalmente dependente do Neymar. A gente até brinca que o esquema tático era toca no Neymar e ver o que vai dar, que era exatamente isso. Tanto quando o Santos perdia o Neymar, o time não sabia o que fazer com a bola. Era incrível. Você, agora o que eu faço? Nosso melhor jogador não tá aqui. Até por isso que o Santos não brigou por Campeonato Brasileiro, né? Várias pessoas falam, nossa, mas o Santos com o Neymar não conseguiu brigar pelo Brasileiro. Exatamente por causa disso. Quando tinha convocação da seleção, ele ia Ganso, tem metade do time do Santos, e ficava por isso. Não tinha outra alternativa. Eu acho que
tudo isso que a gente está falando, de Campeonato Paulista, seleção brasileira, passa muito pelos treinadores. Porque a partir do momento que você não tem um treinador que consegue explorar o melhor do seu jogador, acontece isso, né? Essa falta, você não consegue tirar o melhor do seu jogador. Então, você não sabe a escalação da seleção. O Santos, por exemplo, se sai um Sampaoli, os jogadores parecem que ficam sem referência, não sabem mais o que fazer. Com o Gesualdo, todo mundo falando, parece que desaprendeu a jogar, mas não é que desaprendeu a jogar. É que eu acho que teve um choque muito grande de treinadores mesmo, né, de pensamentos, que acontece isso. E agora vem o Cuca. Então é outro estilo. Totalmente diferente, inclusive. Eu acho que são jogadores, não sei a opinião de vocês, mas que não têm personalidade. Por exemplo, o Neymar. Concordo. Sinceramente, se o Cuca, Gesualdo, São Paulo falasse, Neymar, você vai fazer isso. O Neymar falou assim, eu sei driblar, eu sei ir pra cima, eu não vou ficar te obedecendo, né? Eu sinto muita falta de jogador meio que desobedecendo os treinadores e tentando resolver o jogo, chamar a responsabilidade. É meio assim, beleza, o treinador falou pra fazer isso, eu vou fazer isso. Tudo bem, é certo, porque o treinador ele precisa pensar no esquema tático, mas você também precisa do diferencial. É assim que a gente fala de craque, do jogador que é gênio, do cara que vai se tornar ídolo, porque ele quer resolver. Ele não fica só se contentando com o que o treinador vai pedir para ele. Falta o improviso, né? Aquela coisa de ver além da tática, ver além do que tá ali, do óbvio que tá na frente dele, né? A gente não vê mais isso. Acho que o último jogador que fez isso aqui no Brasil foi o Neymar. E já tem tempo que ele foi embora. Já faz tempo, cara. E a gente não vê outra pessoa assim, sei lá, talvez um jogador que chegou mais próximo disso tenha sido o Rodrigo, Vinícius Júnior, talvez. O Rodrigo, acho que se ele ficasse, ele poderia render muito mais. Eu acho que ele foi embora muito cedo, sabe? Por mais que o Santos precisasse e tal, é uma pena perder joias assim. É que nem Patrick de Paula e Gabriel Menino. Eles não vão ficar muito aqui. Também. Eles não vão ficar muito tempo aqui. Eu acho que essa questão da personalidade, no caso do Patrick e do Gabriel Menino, é cedo ainda pra gente afirmar, mas já é perceptível que eles têm uma personalidade que há muito tempo a gente não via isso no futebol brasileiro, no futebol paulista especificamente. Tinha uma falta, o Patrick passava a mão na bola e já ia lá. Tipo, há quanto tempo você não vê isso acontecer? O Neymar e o Ganso mesmo, todas aquelas polêmicas quando você fala de 2010, o Ganso falando que não ia sair. Isso é um cara que foi desobediente com o treinador, mas a atitude dele acabou garantindo um título para ele, porque o Santos estava tomando sufoco do Santo André e não sei se ele sai, se o Santos ia aguentar aquela pressão, né? Aquela malandragem que ele tem na hora do escanteio, de dar um toquinho e fingir que não é com ele e sair, ele ganhou segundos importantes no momento que você está sendo sufocado. O Neymar também. Ele tinha todo aquele problema, né, ele pegava a bola e ia cobrar o pênalti. Mesmo o Dorival falando que era outro, não, eu que vou cobrar o pênalti. Então, assim, é essa desobediência que eu falo que é importante e que você vê que o cara é diferenciado. Porque às vezes é muito cômodo você falar, eu fiz o que o treinador falou e coloca tudo na conta do técnico. Só que os grandes jogadores são assim. E eu acho que a Europa também, tudo bem que na Europa eles gostam de moldar o jogador, né, para que o jogador seja mais obediente taticamente. Só que é importante você ter um jogador que desequilibra assim, porque às vezes até o seu defensor está esperando uma coisa previsível e você consegue surpreender com um drible, com uma jogada. E eu acho que eles são bem táticos, mas é diferente. Tipo, eles têm a técnica, eles aprendem a técnica. Se eles não sabem, sei lá, por exemplo, sai daqui do Brasil sem saber, chega lá, eles ensinam, sabe? É todo um trabalho que é feito desde a categoria de base, que a gente não vê esse cuidado aqui. Eu acho que a diferença... Eu costumo falar... Ai, meu Deus! Eu costumo falar muito que, assim, aqui no Brasil, os jogadores que estão conseguindo chegar nas categorias de base e subir e chegar nos clubes são jogadores muito moldados, assim, são jogadores muito... Tem que ser mais forte, tem que... Sabe? E não é assim, os caras não olham mais esse improviso, essa habilidade técnica. O futebol ficou chato se a gente for parar pra ver, entendeu? E eu acho que uma diferença que a gente tem na Europa, comparado com aqui também, é essa questão de que o jogador que tem personalidade, ele não faz a diferença só numa decidida de um jogo
ou numa questão individual. Meu, o cara é a referência pro elenco. Sim. É um cara que inspira o elenco todo. Você não tem um cara assim no futebol brasileiro há muito tempo. Não é um cara referência que, por exemplo, quando chega um moleque da base, vai se inspirar naquele cara que tá jogando já no elenco. Você não tem. Você vai pegar referência e falar de um craque no futebol paulista atualmente? Não fala. E eu falo, né, quando... brasileiro, tipo, vai falar assim, em quem você se inspira? O cara vai falar, tipo, Messi. Mas de fora, exatamente. Não vai falar, tipo, sei lá, Pelé. Teve até uma entrevista que o Patrick de Paula deu no final do jogo, que eu lembro que eu zoei com meu pai na hora, porque ele falou assim, não, mas tem medalhão no banco, jogar ao lado de um grande craque, o Lucas Lima. Lucas Lima. Eu vi isso. Ele falou, Lucas Lima, grande craque. Mas é a base que eles têm. Tipo, ele vai olhar pro lado e vai falar assim, eita, é Lucas Lima ou Rafael Veiga? Lucas Lima tá aqui, né? Um pouquinho maior. Ele ganhou o Paulista pelo Santos. Ele decidiu. Não, é o Lucas Lima ou Rafael Veiga pelo Atlético Paranaense. Então, reveja os conceitos aí, Patrick de Paula. Não, e outra coisa que eu penso também é que a própria categoria de base dos clubes é para ganhar título, não é para revelar mais. Né? A gente fala muito, o importante é revelar. Sim, só que você vai ver os jogadores, assim, é para ganhar. Os caras maior que muito jogador veterano, né? Não, eles outros aspectos. Eles, o cara tem que ser mais fortinho para ele poder ser mais aguentar mais tempo, né? Aguentar falta, ou para fazer a falta, né? Tipo, estão mais preocupados, assim, nessa questão física do que na questão habilidade. Porque, cara, se você for ver o Neymar, era igualzinho, né? Meu, mas uma coisa interessante é que nem, tipo, o Patrick de Paula. Meu, ele tem toda a facilidade, ele tem toda uma base, ele chuta de fora da área. Mas por quê? Ele foi criado em terrão, na várzea. Ele foi descoberto na Taça da Favela. Então, tipo assim, ele tem essa maldade. Ele tem essa, sabe, tipo, sei como joga na rua, então eu vou jogar melhor aqui. E é isso que falta, porque os molequinhos que vêm da base, desde pequeno tá ali, né? Mamão com leite, pera com leite, talquinho na bundinha e vai lá, joga. Não tem a agilidade de alguém. O Garrincha jogava no terrão, tipo, na ladeira, assim, cheia de pedra. E o cara sabia dominar a bola melhor do que ninguém. Tipo, os caras do Mirassol devia jogar tudo na várzea também. Falta experiência. Jogar no terrão lá de Mirassol e ganhar do São Paulo. Uhum. Eu acho que o futebol brasileiro, a gente fala bastante em modernidade, não, porque tem que melhorar, a chuteira melhor, cada vez mais as chuteiras melhor. Daqui a pouco tá fazendo gol para você, a própria chuteira. Só que esquece. Os caras jogam com aquele tipo um GPS, eu não sei o nome daquilo, para monitorar o desempenho. Cara, cada vez mais a gente tem mais tecnologias e mais a gente se distancia do futebol brasileiro, do futebol daqui. Da nossa essência, né? A gente foge do nosso futebol, porque, mano, a gente vai ver Liverpool, Real Madrid, todos esses times e todos esses treinadores que hoje são considerados os grandes treinadores do mundo, todos eles, em algum momento, vão falar que se inspiraram no futebol brasileiro. Em algum momento vão falar que na Copa de 70 eles passam... Sei lá, o Guardiola fala muito isso, que ele mostra muitos vídeos da Copa de 70 para os jogadores deles. E, cara, o que aconteceu? Que os nossos treinadores aqui não usam mais isso, sabe? O considerado futebol moderno é o que a gente jogava já aqui em... Agora parece um futebol antigo. Tá chato. Eu fico... Futebol antigo. Eu não sei nem definir o que é isso, porque eu acho que até, sei lá, em 1910 era melhor o futebol do que hoje, né? Cara, a gente tem as condições daquela época, né? Porque é o que a gente tava falando, a gente tem tanta tecnologia e parece que às vezes não usa a favor do time, do jogador. Como a Mari bem citou, o Guardiola no livro dele, mano, como ele exalta a seleção brasileira, gente. Como eu queria ver esse homem treinando a seleção brasileira. Meu sonho. Porque ele vê, tipo, a técnica, sabe? Ele vê, tipo, a essência do pessoal. Não quer saber, tipo, você sabe driblar? Então, vai pra cima. Você tem velocidade? Então, vai.
ele não fica naquele arroz e feijão que a gente tá tão acostumado a Ele ver. sabe tirar o melhor de cada Ele jogador. extrai, exato. É algo que talvez aqui no Brasil, o que a gente vê que tá começando a fazer isso é o Thiago Nunes, que a gente vê que ele mexeu em posições que deu certo. O Diniz tenta fazer isso no São Paulo, só que não tá dando resultado. Tipo, colocar o Daniel Alves de meia. O cara já tem 37 anos. 37? 34? Acho que... Não, acho que é 37, né? Enfim, eu acho que é 37. O cara não aguenta mais Ali. o cara é lateral. Então, só que na lateral exige muito mais dele, do condicionamento físico. Eu acho que a lateral exige muito mais. Então, eu concordo, só que no meio não tá rendendo também, entendeu? Só que o que eu digo é assim, ele tá tentando inventar a posição ali pro cara estar em campo, sendo que não tá dando certo. E a gente não vê outros treinadores fazendo isso, tirando o melhor de cada atleta, sabe? Tipo, é muito... eu tenho meu jogo aqui, eu vou impor esse jogo pra vocês. O exemplo é o Giamota. O Giamota, ele chegou a jogar mais centralizado lá na frente, quase um centroavante. O Giamota. E foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Aí voltou pro meio, voltou Já era. Então, assim, quem que ia imaginar? Isso aí é muito do treinador. O São Paulo, ele conseguiu observar que, não sei como, porque, sinceramente, eu tiro o chapéu para você conseguir perceber que o Giamota vai conseguir se destacar como um falso 9. Sinceramente. Deu bom. O cara vai saber como eram os treinos dele para ele ver isso. É uma coisa do treino, sabe? Do dia a dia, o olhar clínico dele. Sim. Não, porque é meio comum você falar assim, beleza, o cara que ele é zagueiro, ele pode jogar como lateral. É mais comum. O cara que é volante, jogar como lateral. Agora, zagueiro também. O cara que é meio campista, que não tem nem altura para ser um camisa 9, porque camisa 9 você pensa um cara mais alto, mais forte. Ele não é nem mais forte, nem mais alto. Então, realmente, você vê que o treinador faz a diferença, né? E ele é um treinador que é atualizado. E por isso que me incomoda pensar que o Cuca volta para o Santos exatamente por conta disso. Que o cara totalmente desatualizado. E só chuveirinho. Vai chuveirinho e vê o que acontece. Mano, eu acho que é muito complicado, sério, porque eu não vejo planejamento, isso que me incomoda, sabe? Você vai trazer um treinador pra quê? Pra você... Só pra treinar mesmo. Só pra ter um treinador? Só pra olhar e falar assim, vai, faz o que vocês sabem fazer com a bola. Tá olhando e fala, tá aqui, vai dar uma coletiva no final do jogo. Pô, o Cuca é um jogador que trabalha com a base? Não. Tá, porque, cara, o que o Santos tem que fazer, por exemplo, é arrumar a casa. Tipo, não cair, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E arrumar a casa, cara, tem que pagar jogador, tem que organizar as coisas. Mas eu entendi o que você tá falando, Mari. Tipo, tem que cuidar de dentro primeiro para depois pensar numa coisa maior como tá fazendo agora, né? E não você ir tacando o treinador assim, tipo, vai. Não só com a peneira. Só que isso é a cultura do brasileiro, gente. O brasileiro... Eu invejo, tipo, o futebol europeu, porque lá não importa quanto tempo você vai estar sem ganhar título. O treinador vai ser mantido, vai mudar as peças, mas o treinador vai. Pra continuar, tipo, não mudar totalmente, tipo, o estilo de jogo, tudo. Aqui não deu certo? Pô, beleza, vamos trocar. Só que tira um cara que é super ofensivo e fala, não, vamos trazer um que é defensivo, vai dar bom. Não vai dar, cara. E do nada, né? Tipo assim, sem deixar o cara trabalhar. Mas os cabeça dos jogadores. Então, cara, é o fim, acabou. Sério. Mano, o que ele vai fazer lá? Pelo amor de Deus, sai. Não dá. Mas assim, o Abel Braga, cara, é defensivo também. O Abel, no começo quando ele tava no Flamengo, o Abel, quando ele tava no Flamengo, não adianta falar que ele não tinha material. Ele tinha sim, porque ele já tinha Gabigol e o Bruno Henrique. O que ele fez? Nada. Gesualdo, quando chegou, mudou duas coisinhas. Meu Deus, se eu treinasse o time do Flamengo, eu ia conseguir fazer. Exato. Só que assim, não, mas a gente pensa que é assim, só que assim, o time tá montadinho. O Abel Braga vai lá com esse mesmo time que o Jesus tinha. O Abel vai desmanchar tudo, vai acabar com o Flamengo. Não vai ter Gerson que resolva, Rafinha, não vai ter Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, ninguém. Porque é aquilo, sabe, do treinador, saber o que tá fazendo. O Abel Braga ia olhar e falar assim, eita, caraca, vocês estão muito rápido, peraí, vamos parar.
Parou, todo mundo. Muito afobado, muito afobado. O Cuca mesmo. Tinha Gabigol, tinha Rodrigo, tinha Bruno Henrique, Sanches. Olha o que dava para extrair. E a gente brigou para não cair também, da mesma forma. Aí quando Só que o Cuca, ele reergueu, né? Ele chegou lá embaixo, ele foi subindo, né? Então, o trabalho do Jair Ventura foi muito ruim. Então, aquilo, você tá aqui, Jair Ventura. Então, se você fizesse isso aqui, pô, foi muito bem. Só que o aproveitamento do Cuca foi menor do que o aproveitamento que o Gesualdo caiu. Então, assim, sim. Não tem lógica. Se o Cuca tivesse continuado, eu acho que iria dar bom alguma coisa. Ele saiu por causa do coração, não foi? Sim, Diz da saúde, mas também, o Santos ele trabalha, né, em prejudicar. É que ele mexe com o coração das pessoas, vocês estão vendo, né? Também, porque ele saiu falando mal do Pérez, né? Ele saiu brigado. Então, tem esse grande adendo. Como vai voltar? Como vai ser essa relação? Tem mais. Não, e o Pérez já não tá numa fase boa, assim, internamente falando. Você já vai entrar um treinador que não vai ter confiança da gestão, os jogadores não têm confiança na gestão. O que você tá esperando? A não ser que a conversa com o Cuca e Pérez é mais ou menos assim, Cuca, beleza, eu assumo a bucha, mas sou eu, você não vai apitar em nada. Sim. Você não vai ficar quieto. Eu vou mandar. Mas eu não acho que um treinador muito experiente como o Cuca aceitaria isso, você acha? Talvez. Porque ele tá sem trabalhar. A missão dele é manter o Santos na Série A. A missão deles é manter o Santos na Série A. Tipo, se não cair pra esse time aqui, tá ok pra ele. Porque acho que o que o Santista hoje... Eu tenho amigos santistas que eu falo, o que você sonha pra esse 2020? Eu só não quero cair. Então, tipo, não tem não tem ambição de Libertadores, não tem piorou de ser campeão, só não quer cair. Então, pro Cuca, dá pra ele ficar aqui. O que eu quero é que alguém arrume, sério, o meu sonho pro Santos pra 2020 é que entre um presidente que arrume as coisas lá, cara. Porque pra mim, isso me preocupa ainda mais. De pensar, tipo, puta, pode entrar mais um cara que vai fazer umas contratações horríveis e não vai conseguir pagar as dívidas e isso tá virando uma bola de neve. Sim. O Santos tem que parar e falar, beleza, vai pôr o Cuca? Então, Cuca, você vai ficar aí. Não deixa 2 anos. Cair. Pelo amor de Deus, não vai cair. E o Cuca é legal porque ele tem... Vai arrumar a casa. A gente vai organizar as coisas aqui. A gente vai pagar as dívidas. A gente não vai contratar ninguém. Não dá. Nem pode. Mas não vai contratar ninguém. Mas o Cuca ele é muito de grupo também. Eu ia perguntar pra vocês também isso. Ao mesmo tempo, também tem esse lado contrário, né? Às vezes a gente pode pensar, putz, tá ultrapassado, mas é um treinador que passa confiança pro elenco, mas que já tá com confiança. Às vezes, o que ele vai desempenhar é pro Santos não cair, às vezes ele é bom pra isso. Tem vários treinadores que a gente sabe que tem essa fama, o cara é bom pro time não cair. E tem treinador que é pra ser campeão. Pode ser que o Cuca se enquadre agora, nesse momento da carreira dele, pro time não cair. E se ele cumprir essa função com que ele foi contratado, ok, olha, Cuca, eternamente grata. Mas porque eu acho que é muito... Gente, mas vocês devem confiar. Minhas palavras, assim, que não vale muita coisa, mas minhas palavras. Eu acho que vocês devem confiar no Cuca. Porque, eu vou te cobrar se der alguma coisa errada. Deus, você tá me iludindo. Porque era da área de quem tá confiando. Quando ele chegou no Palmeiras em 2016, eu não tava muito confiante, não. Eu falei, será que vai dar? Tudo bem, que eu acho que aquele 2016, aquele Campeonato Brasileiro, foi muita oração, muita Deus, por favor, eu preciso ver esse Palmeiras ser campeão. Foi porque era meio assustador, sabe? Mas, deu certo, era Cuca Bosch ali na área. Igual. Mas eu tava lá com a Nossa Senhora no peito todo jogo. Eu acho que foi isso que fez. Exato, a superstição é a calça vinho, gente. Compre uma calça vinho. Eu tenho 2 aqui, 2 calças vinho que eu comprei por causa do Cuca. Mas quando ele voltou, ele me decepcionou. Só que aí, ele não queria voltar. Na coletiva dele de volta, ele tava com a cara assim, ó. Tava. Ele não queria. Foi absurdo. Eu falei, pra que trouxeram esse cara? Ele vai fazer eu ter raiva dele. Não tive, porque ele parece uma pessoa muito do bem. Mas eu acho que ele não é, tão ultrapassado. Eu acho que, de todos os nomes que o Santos poderia ter, ele é alguém que vale a pena. Ele não tirou água de pedra lá do Santos da outra vez, conseguiu não deixar vocês caírem. Então,
valorizem o Cuca. Tá bom, vou Não vou valorizar. brigar. Eu vou te cobrar se der tudo errado, então. Se é tudo errado, aí eu já não tenho culpa, entendeu? Tô tentando aqui amenizar minhas amigas, porque eu me preocupo com vocês. Marcela, depois que a Nájila subir esse vídeo, eu vou cortar esse trecho e vou te mandar. Tá bom. No final do ano, Vai ser assim. eu cair e vocês já vão me agradecer. Cada um vai pagar uma pizza pra mim. É só 2021, né? Que o campeonato só vai acabar em 2021, vale lembrar. Esse ano só né? cai mesmo. E tomara que ano que vem também. Meu Deus. Bom, já tá acabando o tempo de novo. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Sério, fiquei muito feliz com esse reencontro, só assim mesmo pra gente se ver. Mas como vocês pediram no outro vídeo, com certeza eu vou chamar vocês pra gente conversar. Pode chamar. Juntos. Espero que eu e a Mari no momento melhor, assim, da nossa vida de torcedora. E é isso, agradeço demais. Se quiserem falar alguma coisa aí pra finalizar, fiquem à vontade. Fiquei muito contente com o convite, de verdade. É sempre muito bom falar de futebol, ainda mais com vocês, que a gente sempre tá juntas, né? Mais no Twitter, em grupos, se falando, dando risada. Mas eu fiquei muito feliz e aguardo os próximos. E no final, em 2021, a gente retorna com um vídeo desse. Aí a gente fala de Cuca, fazer E uma acertamos o que erramos. previsões. Eu espero que seja de forma presencial, gente. Todas vacinadas. Por favor. Tipo assim, ó, previsões. O Santos caiu em 2021. O Palmeiras ficou ali entre os 5. Aguardem. Pois é. É isso, chama a gente mais vezes, porque a gente é muito bom sempre estar com vocês e falar de futebol, putz, é sempre muito E as bom. outras meninas que não participaram estão convidadas também. Oi, Gabriela! Saudades, Bia. Oi, Saudades. Bia e Gabi. Mas, Eu enfim, queria também agradecer o convite da Ana e agradecer essa resenha, porque é o que a gente mais gosta de fazer. sim. A gente se reunir e falar de futebol, só faltou ser presencial e a gente tá com a nossa breja, mas Sim. é assim, Mas tem água, todo mundo. momentos Cadê são incríveis, a água, gente todo mundo, olha. Sim, a gente tá com água. sabe? Tchim, todo mundo, aê! Vamos repetir, por favor. É sempre bom estar com vocês, falando das coisas que a gente gosta com pessoas que a gente gosta. Ai, que fofa. Quem vê pensa que não xinga o juiz no jogo. Um beijo pra vocês. Muito obrigada, viu? Beijo! Meninas. Até mais, meninas! Tchau.